Bom dia, crianças. A gente está começando mais um EBD. A gente vai continuar a história da semana passada. Vamos continuar falando sobre Pedro. E a gente vai aprender sobre perseverança. Perseverança, que palavra difícil, né? A gente vai aprender um pouco sobre isso hoje. O que é ser perseverante. E a gente vai aprender o que significa essa palavra. E depois, no culto doméstico com a família de vocês, vocês vão ler Marcos capítulo 14, que lá vai contar toda a história do que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, tá bom? Vou fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela vida, obrigada pela saúde, pelo seu cuidado. Que a cada dia possamos colocar em prática tudo o que a gente tem aprendido na aula, que a gente possa te obedecer, obedecer aos nossos pais e te amar de todo o nosso coração. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Semana passada vocês ouviram a história de Pedro. E vocês ouviram quando Jesus sentou com seus amigos e ele falou para eles que ele iria voltar para o céu, que ele iria morrer. E assim ele lavou o pé dos seus amigos e ele mostrou pra gente que ninguém é melhor do que ninguém e que a gente deve servir as pessoas. Jesus lavou o pé dos seus amigos, então a gente também tem que servir as pessoas. E a gente deve cuidar do nosso próximo. E foi isso que vocês aprenderam semana passada. E hoje a gente vai contar um pouco sobre isso, sobre a última noite de Jesus. Jesus, ele se reuniu com seus amigos, com os discípulos, em sua última noite. É uma noite muito especial que ele estava tendo com seus amigos. Ele sabia que ele iria morrer. Então, ele se reuniu com seus amigos para falar para eles não ficarem preocupados, que ele iria morrer, mas que depois de 3 dias ele iria estar vivo de novo, ele iria ressuscitar. E ele precisava morrer, ele precisava ir para a cruz. Porque ele morreu para nos salvar, ele morreu porque ele ama muito a gente. E com a morte dele, ele nos deu vida eterna para salvar, para nos perdoar dos nossos pecados. Então Jesus, ele morreu por amor a nós. E então ele se reuniu com seus discípulos, falou que ele iria morrer, mas que ele iria estar vivo. Mas Jesus não foi tão fácil assim, ele ficou triste com isso. Ele sabia que era vontade do Pai, mas ele também ficou triste. E ele falou para os seus amigos que ele estava triste. Mas ele ficou ainda mais triste porque ele disse que os seus amigos o abandonariam. E Pedro, que era um dos seus discípulos, ele estava lá e ele falou: Jesus, isso nunca vai acontecer. A gente nunca vai te abandonar. E Jesus falou assim: Pedro, ainda nessa noite, vão te perguntar se você me conhece. E você vai dizer que você não me conhece. Você vai me negar. Você vai me negar 3 vezes. E antes do amanhecer, antes do galo cantar. E Pedro ficou indignado, ele falou: Jesus, eu nunca vou falar que eu não te conheço, que eu não sou seu amigo. Eu nunca vou falar isso, se preciso for, eu morro com o Senhor. Mas Jesus sabia o que iria acontecer, Jesus sabia que Pedro ia negar, que Pedro ia abandonar Jesus. Então Jesus ficou muito triste. Mas ele também foi orar, ele foi para o monte orar porque ele precisava falar com seu pai, ele precisava falar com Deus. E ele chamou 3 de seus discípulos, ele chamou Pedro, Tiago e João. Falou: eu vou lá para o monte orar, eu quero que vocês me acompanhem. Ele sabia que ele iria para a cruz, ele sabia que ele iria morrer, e ele queria falar com Deus, e ele chamou seus discípulos, e assim, eles foram para o monte. Chegaram no monte, Jesus foi orar, e falou para os discípulos assim: vocês fiquem aqui vigiando, enquanto eu vou lá orar. O que vocês acham que os discípulos fizeram? Será que eles também oraram, ficaram conversando? Sabe o que os discípulos fizeram? Jesus chegou lá e eles estavam dormindo. Os 3 estavam dormindo. Jesus acordou eles e falou: o que vocês estão fazendo? Eles: não, estamos aqui. Eles estavam dormindo. Os 3 pegaram no sono. E Jesus brigou com eles, falou para eles acordarem. Então Jesus voltou pro canto para orar, falar com Deus. Gente, Jesus voltou pela segunda vez. Sabe o que os discípulos estavam fazendo? Eles estavam dormindo de novo. Jesus ficou muito bravo, falou para eles estarem acordados, mas eles dormiram outra vez. Jesus tinha acabado de falar com eles para eles ficarem acordados. E eles estavam dormindo de novo. Então Jesus voltou e foi para o seu canto orar novamente. Jesus estava orando. Daqui a pouco ele voltou de novo para ver os discípulos. O que vocês acham que eles estavam fazendo? Os 3 estavam dormindo de novo pela terceira vez.
com eles 2 vezes e eles estavam dormindo. Jesus ficou profundamente triste, ele estava muito triste. Ele falou: Pedro, eu não falei para vocês vigiarem, vocês não conseguem vigiar nem por 1 hora, vocês dormiram de novo, já é a 3ª vez. E Jesus ficou muito triste, porque ele estava lá orando, ele estava lá tendo um momento com seu pai, e eles dormiram, eles pegaram no sono, eles nem ficaram acordados vigiando. E quando Jesus voltou pela 3ª vez, ele ficou muito triste, porque ele tinha pedido para eles não dormirem, e eles tinham dormido pela 3ª vez. E sabe o que aconteceu? Jesus voltou e falou para eles: vocês ainda estão dormindo? De novo, depois que eu falei 2 vezes? Levantem e vamos embora. E Jesus pediu para eles levantarem, ficarem em pé e irem embora. E sabe o que aconteceu depois disso? Só semana que vem a gente vai saber o que aconteceu. Jesus pediu para eles ficarem em pé, pediu para eles irem embora, e semana que vem a gente vai ficar sabendo o que aconteceu depois disso. Na próxima aula a gente vai saber o que aconteceu com os discípulos e o que Jesus fez. Mas ele ficou muito triste, que eles não obedeceram o que ele estava falando. E sabe o que é ser perseverante? A gente falou sobre perseverança. Perseverança é você até o final, mesmo sabendo que aquela tarefa é muito difícil. Por exemplo, a gente acorda um dia e a gente está com muita preguiça de arrumar a cama, de arrumar os brinquedos, e a mãe fala: arruma a cama, arruma os brinquedos. E a gente tá com preguiça, a gente tá cansado e a gente não arruma. A gente, daqui a pouco a gente arruma. Aí a gente não faz. Aí depois a mãe briga de novo. Aí a gente não faz. Aí ela fala de novo e a gente acaba não fazendo. E isso não é ser perseverante. A gente deixa a preguiça tomar conta, o cansaço. Perseverança é a gente fazer mesmo quando a tarefa é difícil. É a mamãe mandar a gente arrumar as coisas, a gente tá cansada, eu vou fazer. Ela mandou, né? E a gente faz. Aí ela manda de novo, a gente faz. Perseverante é a gente continuar fazendo aquela tarefa, a gente cumprir, mesmo sabendo que aquilo pode ser difícil. Pedro, ele não foi perseverante. Jesus tinha pedido para eles não dormirem e eles dormiram. Jesus pediu de novo e eles dormiram. E na 3ª vez, eles também estavam dormindo. Então eles não foram perseverantes, eles não cumpriram aquela tarefa. Eles estavam cansados, mas mesmo assim eles não cumpriram. E a gente tem que ser perseverante. Nessa semana, a gente tem que cumprir com as nossas tarefas, não só essa semana, todos os dias. A gente tem que cumprir, a gente tem que obedecer, a gente tem que fazer as coisas que os nossos familiares, que os nossos pais pedem. E a gente, mesmo que aquilo seja difícil, a gente tem que continuar fazendo. E não foi isso que Pedro fez, nem os discípulos. E semana que vem a gente vai saber o que aconteceu, o final dessa história. O que aconteceu com Pedro e os discípulos. Mas é isso que eu quero deixar para essa semana, para a gente continuar sendo perseverante, para a gente não desistir e continuar cumprindo tudo que a gente precisa fazer. E o versículo de hoje, dessa semana, é esse, ó. Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15, 30. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele precisou ir para a morte, para nos salvar, para nos dar a vida eterna e para nos perdoar de todos os nossos pecados. Amém? E essa é a lição de hoje, a tarefa dessa semana também é para a gente lembrar de sermos perseverantes. E lembrar que perseverante é terminar uma tarefa, continuar uma tarefa, mesmo sabendo que aquilo pode ser muito difícil. Tá bom? Agora a gente vai fazer uma oração e semana que vem a gente vai ter continuação dessa história. Papai do céu, obrigada por essa lição que a gente aprendeu. Obrigada porque o Senhor morreu na cruz por nós. Obrigada porque hoje a gente tem vida eterna e que a gente possa falar desse amor para os nossos amigos e que a cada dia a gente possa cumprir todas as nossas tarefas e sermos obedientes. Nos ajude. Em nome de Jesus, amém. E essa é a nossa tarefa da semana. Semana que vem vai ter outra aula e eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Beijo!